O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 ao 19. Através desse versículo, podemos descobrir que Jesus Cristo veio não apenas para cuidar do problema dos nossos pecados, mas para nos fazer uma pessoa completa. Não importa quem somos hoje e de alguma forma somos, abre aspas, pobres ou carentes. Estamos magoados por algo ou alguém e somos cativos de memórias do passado e limitados quanto às expectativas para o nosso futuro. Estamos cegos quanto à nossa verdadeira posição e espaço diante de Jesus Cristo e precisamos verdadeiramente ser libertos, pois cada um de nós pode ser oprimido pelo inimigo das nossas almas. Algumas inquietações, aflições e sofrimentos de nossa vida baseiam-se em causas externas e outras em causas internas. De qualquer forma, as dores são reais. Independentemente das suas origens, e a menos que estejamos aptos a lidar com as experiências dolorosas que a vida nos proporciona, o sofrimento torna-se um fardo doloroso para o coração. Aflições transformam-se em sofrimentos danificados. Ofensas tornam-se em padrões habituais de comportamentos destrutivos. Falhas e rejeições resultam em pontos de vista errôneos sobre Deus e o mundo. E relacionamentos nocivos e destrutivos tornam-se opressões internas profundas que nos impedem de vivenciar a verdadeira plenitude da libertação e do propósito que o Senhor tem para nós. Nesse estudo, vamos procurar demonstrar a vocês que nossa vida, inclusive ministério, poderão ser seriamente comprometidos se não entendermos o quanto nossas emoções e sentimentos, se não cuidados e tratados, poderão nos levar a experimentar frustrações em nossas vidas, ao ponto que muitas vezes abrimos mão do ministério que o Senhor nos entregou. Eu sou o professor Daniel Ramos e já quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Neste primeiro vídeo, vamos trabalhar o entendimento de um líder como servo. O grande problema que muitas vezes enfrentamos na liderança que tem prejudicado a muitos na caminhada é o entendimento correto do papel que um líder ocupa frente aos seus liderados. No reino de Deus, o papel que assumimos está intimamente ligado ao serviço que se presta. Quem quiser ser grande será servo de muitos. Ou, como diz o Cristo, de todos. Desta forma, preparamos essa primeira parte para ajudar a enfrentar esse valor de servir as características que o cercam, para depois entendermos como podemos ser fortalecidos nas áreas que tanto nos constrangem e prejudicam. Dentro dessa perspectiva, vamos descobrir que o método de Deus para nos transformar em pessoas de verdadeira influência e poder está em servirmos e darmos a nós mesmos como fez Jesus. Vamos trabalhar um pouco a respeito do conceito de servo. O conceito de servo, de acordo com o mundo, alguém sem vontade própria, sem objetivo, sem ambição, completamente sem autoestima. O conceito de servo, segundo o dicionário Aurélio, aquele que não tem direito, que não é livre, criado, servidor que não dispõe de sua própria pessoa. E o conceito de servo, a partir do Senhor Jesus? O livro de Marcos nos apresenta o Senhor Jesus como servo. Marcos 10, 45. Servo conquistador, servo sofredor, servo triunfante. Jesus vem nos mostrar o exemplo de como devemos nos transformar em grandes conquistadores para o reino de Deus. Através da sua vida sacrificial, ele nos venceu, ou ele não só venceu, como também estabeleceu a vontade do Pai na terra. Olha que lindo. Não só venceu, mas como também estabeleceu a vontade do Pai na terra. De acordo com o conceito do mundo, um líder é alguém distante, frio, dono do poder, autoridade majoritária, muitas vezes insensível às necessidades alheias, impessoal.
Não é esse o verdadeiro conceito de Deus para o verdadeiro líder. Jesus é a nossa referência como deve ser um verdadeiro líder. Vamos entender agora um pouco a respeito dessas características do verdadeiro servo, uma vez que vocês estão percebendo que liderança e servidão estão intrínsecas aqui no nosso contexto. O verdadeiro servo busca a glória do seu Senhor, por isso vive no anonimato. Não se preocupa em aparecer, tem profundo senso do seu objetivo, fazer a vontade do Pai e estabelecer o seu reino na terra. O maior no reino dos céus é o menor. Mateus 20, 25 a 28. E nessa passagem, Jesus se depara com um problema de alguém que queria estar numa posição de evidência. A mulher de Zebedeu pediu como qualquer outra mãe pediria, um lugar de destaque para seus filhos, já que ela reconhecia que Jesus iria reinar eternamente. Esse pedido gerou entre os seus discípulos uma indignação, com certeza porque eles também queriam aquele lugar de destaque no reino de Deus, o que levou Jesus a proferir essas palavras. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Não será assim também nos vossos dias? Devemos também acreditar que não se deve ser assim entre vós. Devemos nos apegar aos valores de Deus e não ceder às pressões do mundo com a sua sede de poder. A conquista do poder está em verdadeiramente poder servir. Vamos entender um pouco a respeito do valor do perdão para o verdadeiro servo. Primeiro, Deus nos perdoou. O perdão de Deus para com o homem é que torna possível perdoarmos uns aos outros. Quando Jesus pagou na cruz a pena que seria imputada aos nossos pecados, a ira de Deus se extravasou contra ele. Assim, a justiça de Deus foi satisfeita com esse sacrifício. E ele pode oferecer um perdão total e cabal a todos que pela fé se voltam para o Filho de Deus. A partir do momento que cremos em Jesus, nós somos perdoados. Nossa culpa é removida e nos reencontramos com Deus, cuja justiça foi satisfeita, o que o libera para demonstrar sobre nós a sua graça e amor. Salmo 103, 1 a 5. E segundo ponto, devemos perdoar uns aos outros. Qualquer pessoa que quiser servir aos outros, não demora muito, terá que tomar uma decisão sobre perdoar os outros também. Quando um erro é cometido contra alguém, existe apenas dois lados da questão, o ofensor e a vítima. Mas, quer sejamos o ofensor ou a vítima da ofensa, a iniciativa deve sempre partir de nós. O verdadeiro servo não guarda rancor. Efésios 4, 31, 32. Negar o perdão é uma atitude hipócrita, já que fomos objeto da suprema misericórdia. E quem somos nós para, de repente, exigirmos a execução da justiça contra os outros? A compaixão que Deus demonstra em nosso favor exige que façamos o mesmo com os outros. O que fica aquém disso é hipocrisia. Mateus 18, 32 ao 33. Recusar-se a perdoar alguém resulta em tormento interior para nós. Mateus 18, 34 a 35. O perdão deve levar o que esquece o dano sofrido. A reação mais natural de alguém que sofreu um dano de alguém que quer liberar perdão é dizer: eu perdoo, mas nunca vou esquecer. Quando tomamos essa atitude, demonstramos que erguemos em nossos corações um monumento ao orgulho e que, na verdade, não estamos perdoando coisa nenhuma. O servo tem que ser uma grande pessoa e é suficientemente grande para continuar lembrando o bem e esquecendo o mal. Como diz o antigo ditado, na areia da praia escreva suas ofensas, mas nos mármores grave os favores. Esquecer implica em outras coisas, além de não lembrar mais as ofensas, implica em praticar bons atos para com os outros sem esperar nada em troca. Esquecer a si mesmo no verdadeiro e no mais nobre sentido do termo. 1 Coríntios 13, do 4 ao 5, podemos dizer que um verdadeiro servo, quando demonstra o verdadeiro amor, não guarda rancor. O Senhor Deus promete que podemos esquecer, porque Ele próprio se colocará no lugar dessas recordações dolorosas. O Deus vivo promete que removerá as lembranças tristes,
colocando em lugar delas ele mesmo. Isaías 54, do 4 ao 5. Vamos aprender um pouco sobre o verdadeiro servo, que sabe o valor de ser doador. Segundo Coríntios 8, do 1 ao 5, podemos ver vários aspectos do autêntico serviço cristão no ato de contribuir. Quando contribuímos com o mesmo espírito de servo, esses aspectos estão presentes em nós. Primeiro, anonimamente. Nenhuma igreja é mencionada particularmente. Ele simplesmente diz, igrejas da Macedônia. Nem um só indivíduo é salientado. Não se fizeram estátuas de bronze depois em Jerusalém e nem se gravou os nomes daqueles supercristãos em mármores ou em algum livro para que mais tarde viesse a ter grande admiração por eles. Uma grande mostra do espírito de servo é o anonimato. Segundo, com generosidade. Outra coisa que ressalta nesse texto é que suas contribuições eles sempre superabundam, pois deram sacrificial e liberalmente, acima da medida de suas posses. A contribuição deles transbordou pela sua generosidade sacrificial. Entre eles não havia nenhum pão duro, mas o dar não implica apenas em contribuições financeiras. A ideia é bem mais ampla. Ela inclui em dar-nos a nós mesmos, nosso tempo, nossa energia, nosso cuidado, compaixão e até nossos pertences em certas ocasiões. Terceiro, voluntariamente. Podemos notar que os crentes da Macedônia contribuíram voluntariamente não porque Paulo tivesse forçado. Se é verdade que os melhores líderes são verdadeiros servos, então uma das melhores maneiras de levarmos as pessoas a possuírem um espírito voluntário é dar exemplo. Isso implica em estender a mão para ajudar a quem precisa, sem necessariamente requerer nada em troca e que nada falte a ela. É impossível nos darmos aos outros mantendo-nos à distância. Seguir a Cristo como discípulo dele é uma decisão custosa e de autonegação. Exige de nós um exame radical de nossa egoísta maneira de viver. E essa é outra coisa fácil de dizer, mas difícil de executar na prática, claro. Entretanto, a despeito do alto preço de ser um doador e do reduzido número de exemplos que temos para ver, o grande conselho para o verdadeiro servo é: seja diferente. Deus diz, ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. E promete o generoso ser abençoado. Provérbios 22:9. Seja o que for que façamos, devemos, para começar a dar, vale a pena o esforço. O momento em que somos mais semelhantes a Deus é aquele em que nós nos doamos, pois Deus nos deu o melhor que ele tinha, o seu Filho, Jesus Cristo. Te espero no próximo vídeo.